Meus irmãos, graça e paz seja com todos meus amados. E nesta manhã dominical nós queremos pensar novamente com vocês na carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que este é o nosso 16º estudo na carta de Paulo aos Efésios. Se você ainda não ouviu os outros estudos, procure no YouTube nossos estudos, participe conosco. Queremos abrir a palavra do nosso Deus. Em Efésios capítulo 4, vamos ler um versículo que nós vamos refletir sobre o testemunho do trabalho cristão e o seu fim social. Lembramos que o apóstolo Paulo está rogando aos crentes efésios que eles andassem de modo digno da vocação que eles foram chamados. E também dizendo que eles não devessem, por isso, andar como andavam outrora, como gentios, mas que eles, quanto ao trato passado, que eles despojassem do velho homem, que se corrompe segundo os desejos dos seus enganos, e que eles se revestissem no novo espírito do seu entendimento, que fossem revestidos do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Disse, por isso, deixem a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E também disse que eles poderiam irar-se, mas não pecar. Dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Este foi o nosso estudo passado, você pode revê-lo. E ele diz, nesse texto que estamos lendo, um contraste, ele afirma um contraste, dizendo para os cristãos não darem lugar ao diabo, ou seja, não manifestar os desejos da carne, seria dar lugar ao diabo para trabalhar, e também com isso não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então são duas coisas contrastadas desse texto. Não dar lugar ao diabo, não entristecer o Espírito Santo. Então, de uma forma negativa, mas pensando positivamente, Paulo tem em mente como que os cristãos podem alegrar o Espírito Santo que neles está como selo de Deus. Então, o nosso texto de hoje é o versículo 28 de Efésios capítulo 4, dando sequência sobre a transformação que o crente precisa manifestar como testemunho na sua vida social. Paulo diz no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos no que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Vamos repetir. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Daí o nosso tema de hoje, sobre o testemunho do trabalho cristão e o seu fim social. Aquele que furtava. Ora, Paulo nos apresenta algo que é comum ao ser humano desde os seus primórdios. Furtar e roubar no Velho Testamento, que Deus deu a Moisés e a Israel, o 8º mandamento de Deus, era não roubar, não furtarás. Era uma instituição do direito de propriedade privada dada por Deus. Deus já estabelecia para aquela sociedade judaica o reconhecimento da propriedade privada alheia. Roubar era, portanto, infringir esse direito, furtar era infringir esse direito. E chamava para si tanto a responsabilidade da condenação civil, quanto da condenação divina. Furtar sempre foi uma prática entre os homens de todos os tempos. E não era diferente no tempo do apóstolo entre os efésios. Contudo, aquele que se converteu a Cristo Jesus precisava manifestar e tinha poder para manifestar novidade de vida. Aquele que se converteu a Cristo é chamado a se guiar por novos valores, por valores melhores do reino de Deus.
manifestando uma nova cidadania como os filhos de Deus e seguidores do Senhor Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Roubar, nesse texto, é sinal do agir da velha natureza humana, caída em pecado, corrompida pelo pecado, egoísta. E agora tal prática não deve mais existir na vida daquele que se chama discípulo de Jesus. Aquele que furtava, não furte mais, é o imperativo desse texto. Prevalece o mandamento como exemplo de novidade de vida naquele que professa Jesus Cristo. Paulo tem um cuidado muito grande com isso como pastor daquele tempo. Quem já não leu a carta de Paulo a Filemon, quando trata do escravo Onésimo que fugiu, o escravo fujão, que fugiu da casa de Filemon lá em Colossos e acabou se encontrando com o apóstolo Paulo na prisão em Roma. Não sabemos como Onésimo foi parar na prisão, mas o fato é que ele se encontra com Paulo em Roma, se converte através do discipulado do apóstolo Paulo, e agora Paulo escreve a Filemon falando sobre Onésimo, reenviando Onésimo de volta ao seu Senhor, na cidade de Colossos, na igreja de Colossos, mas não mais como um escravo, está escrito isso lá, não mais como escravo, mas como um precioso e caríssimo irmão, que Paulo desejava conservar com ele. Mas Paulo, por testemunho, envia de volta a Filemon, que era seu senhor. E Paulo pede a Filemon que o recebesse não mais como escravo, mas como um caríssimo irmão, precioso irmão, e que se algum dano, algum furto, algum roubo ele tivesse feito ou dado a Filemon, que lançasse na conta de Paulo, e Paulo estaria mesmo disposto a saldar aquela dívida de Onésimo com Filemon, se acaso houvesse. Depois de Cristo, as nossas relações e o nosso comportamento mudam e devem mudar, e temos poder para mudar, para reformar, transformar nossa vida, porque somos novas criaturas. Onésimo foi gerado em prisão, ele era uma nova criatura e é enviado a Filemon como irmão em Cristo Jesus, apto a dar bom testemunho. Furtar, biblicamente, é próprio do diabo. Encontramos isso, por isso Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Em João 10, versículo 10, encontramos Jesus falando sobre o bom pastor e o ladrão, o mercenário, que na verdade não é outra pessoa senão o próprio diabo. Jesus diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto o diabo vem para roubar, Jesus vem para doar. E quando alguém está a furtar, está a imitar o diabo. Mas Paulo diz que os discípulos do Senhor Jesus devem agora imitar seu mestre Jesus Cristo. O Filho de Deus mesmo, enquanto entre nós, foi um carpinteiro. Auxiliou seu pai José por muitos anos. E em certo momento, em João 5,17, ele fala com os judeus dos seus dias, dizendo, meu pai trabalha até agora. Já Deus é um operador, Deus trabalha ainda, diz o Senhor Jesus. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ou melhor, deixa eu usar um texto antes. Quando Paulo escreve para o pastor Tito, a carta ao Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo orienta aquela igreja sobre o pastoreio de Tito, dizendo o seguinte, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Paulo está falando de servos cristãos, escravos cristãos, trabalhadores cristãos. Que eles sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário,
Deem prova de toda fidelidade. Não furtem, pelo contrário. Deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Foi isso que o diabo fez com Judas. Judas, como tesoureiro dos discípulos, diz as Escrituras que ele era um ladrão. O diabo tornou um ladrão. O mandamento tem outra instrução nesse texto sagrado. Diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos naquilo que é bom. Antes, trabalhe. Não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom. Paulo, quando escreve para a igreja de Tessalônica, primeira carta, capítulo 4, versículo 10 a 12, ele diz o seguinte para aquela igreja: nós vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e diligenciar-se por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo está mostrando para aquela igreja e para nós que o trabalho de fato gera patrimônio pessoal ao homem, gera progresso patrimonial. O trabalho promove o bem-estar e o viver tranquilamente dele próprio, do trabalhador e de sua casa, daqueles que estão sob seus cuidados. Que o trabalho dignifica o ser humano, o trabalho deve ser exercido com dignidade. Portanto, ele diz, naquilo que é bom. Há muitos trabalhos por aí que os cristãos devam, de fato, abandonar. Bom é aquilo que edifica o próximo, bom é aquilo que agrada a Deus. Bom é aquilo que gera bem-estar, estabilidade, dignidade social, pessoal. Isso é trabalho que é bom. Aquilo que é juridicamente, dentro do nosso contexto, protegido por lei. O trabalho gera suficiência, diz, e nada venhais precisar, diz Paulo para os Tessalonicenses. Me lembro de uma certa história que o conselho da igreja estava reunido com algumas pessoas, examinando-as para a profissão de fé. Em determinado momento chegou uma mocinha, uma jovem, para ser examinada pelo pastor, pelos presbíteros. E uma das perguntas que foi feita àquela menina foi: irmã, qual testemunho que você pode dar de mudança na sua vida e o que o Evangelho trouxe de mudança na sua casa? Porque o pai dela também estava fazendo profissão de fé. E uma das coisas que aquela menina disse para o pastor e o conselho foi: pastor, na minha casa faltava todas as coisas. Na minha casa gerava pobreza. O meu pai era um alcoólatra e mal parava em trabalhos. Ele começava um trabalho e era mandado embora. O dinheiro que ele gastava, que ele ganhava, ele praticamente gastava com bebida, com jogos. E nós passávamos grande dificuldade em nossa casa. Mas desde que meu pai se converteu, a nossa casa agora tem mais paz. A nossa casa tem mais prosperidade. Porque o dinheiro que meu pai gastava em bebida, em jogos, agora cria suficiência em nossa casa. E meu pai, que era violento em casa, hoje nos trata muito bem. De fato, o Evangelho causa transformação pessoal e causa transformação familiar, causa transformação social. Trabalho nesse texto sagrado deve ser realizado com dignidade, porque dignidade também ele dá ao trabalhador. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Veja que agora a segunda carta, Paulo trata desse assunto com mais severidade. E diz assim para aqueles irmãos, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, versículo 10 a 13. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes.
Pois vós mesmos estáis cientes do modo como nos convém imitar-nos, visto que nunca portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comeu pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos de nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas crentes, que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo em vida alheia. Isso é ociosidade. A elas, porém, determinamos e exortamos, olha a palavra do apóstolo, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Dura é esta exortação do apóstolo Paulo. E relembrando o nosso texto básico, quando diz para os Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as próprias mãos naquilo que é bom, para que tenham com que acudir o necessitado. O trabalho do cristão não tem um fim egoísta. O seu fim não se encerra na própria pessoa. O trabalho cristão tem um fim social, para que tenha com que acudir o necessitado. Se antes ele furtava, tirava dos outros, agora ele trabalha, ele produz dignamente e tem o suficiente para não só a sua própria sobrevivência, seu próprio bem-estar e de sua família, mas também do próprio necessitado. O fim do trabalho do cristão está em um patamar mais elevado. Ele não só sustenta a si próprio, a sua própria casa, mas promove o progresso do seu povo. O trabalho promove o progresso do seu país. O trabalho promove o bem-estar pessoal e o bem-estar também social, socorro aos necessitados. Não roubar, mas trabalhar. Não tirar dos outros, mas ajudar, socorrer com o ganho do seu trabalho. Essa é a ética e a prova da dignidade humana, muito mais daquele que se chama discípulo de Jesus, seguidor do Senhor Jesus Cristo. Algumas aplicações práticas nesse texto sagrado para nós. Não furtar. Essa prática está presente no nosso dia a dia, nas coisas mais elementares. Por exemplo, quem já não ficou com algum troco do ônibus, da passagem, aquele troquinho a mais, uma moedinha a mais que nós recebemos no mercado? Às vezes pensamos que por ser de um valor tão pequeno não tenha importância. Furto é furto, seja de centavos ou seja de milhões. A balança enganosa do nosso mercado, que é combatida nas Escrituras Sagradas, que é crime, a prática pública. Furto, na doutrina penal brasileira, é um crime contra o patrimônio alheio. Nas Escrituras Sagradas, um pecado contra a sociedade e um pecado contra Deus. Por exemplo, quando nós olhamos no artigo 155 do nosso Código Penal brasileiro, diz que furtar, ou subtrair para si, para outra coisa alheia, móvel. O texto nos diz que é crime subtrair dos outros para si mesmo. Mas há algo que eu quero separar nesse texto para vermos, nas pequenas coisas está essa prática. Por exemplo, o parágrafo 3º deste artigo 155 diz que equipara-se a coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra coisa de valor econômico. Quem não conhece o que é
o famoso gato. O simples puxar de um fio de energia de um padrão alheio para a sua própria casa, o famoso gato, diz que isso é uma prática de furto, de subtração, e é considerado como crime. O cristão não pode fazer um gato. Isso está também previsto até o desvio de água encanada, de buscar água encanada sem passar pelo nosso registro, dá um jeito de burlar o registro da água. Isso é um crime, isso é um furto. Coisas talvez pequenas. Há uma coisa que é muito debatida em nossos dias hoje. Por exemplo, a fraude contra TV a cabo. Se compra um receptor no mercado. Talvez você possa olhar, está assim, made in China. Apesar de entre o nosso Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça tenham divergências na interpretação desse texto, o STJ considera isso crime. Usar um receptor para burlar, receber sinais da TV a cabo, sem pagar por eles, é crime. E para o STF é apenas um ato ilícito, suaviza a situação, mas é bom pensarmos em agirmos dentro da legalidade, daquilo que é ético, daquilo que é moral. Isso é furtar. Se observarmos a letra da coisa, isto é de fato furtar. Meus queridos, nós vivemos num país onde culturalmente a desonestidade é vista como algo dos espertos. É o famoso jeitinho brasileiro para muitas coisas. Olha a coisa pública no Brasil como anda. Às vezes nós condenamos esses políticos, como nós temos visto nesses anos para cá, milhões quebrando, quase praticamente quebrando empresas, propinas e tudo mais, roubando o erário público. Mas observemos nesses dias de pandemia aqui no Brasil, quando o governo manda milhões de reais para o socorro, o auxílio para aqueles mais necessitados, quantos deram um jeitinho de receber este auxílio sem precisar? Não perderam seus empregos, recebem seus salários e, no entanto, deram um jeitinho de receber este auxílio federal, que é dinheiro público. Isso é furtar. Isso não é coisa de esperto. É furtar. Nós condenamos aqueles políticos que roubam milhões, mas roubar também pequenos valores também é furtar. É questão de caráter, e caráter cristão. E se porventura houver cristãos entre nós que estão ouvindo agora, que estão recebendo esse auxílio sem precisar dele, estão burlando a lei, devolva. Devolva. Trabalhar para o apóstolo Paulo é virtude. Ajudar o próximo com o nosso trabalho é um mandamento que promove a caridade, o fim social do nosso trabalho. Paulo não escreveu esse texto, esse mandamento para pessoas que não podiam trabalhar por causa de alguma deficiência de incapacidade. Mas sim, ele escreveu para cristãos que podiam trabalhar e que deviam trabalhar naquilo que fosse de fato bom. Trabalhar é virtude nas Escrituras Sagradas. Os rabinos judeus ensinam um provérbio que diz o seguinte: aquele que não ensina seu filho a trabalhar, o ensina a roubar. Quantos têm um físico são, mas têm um caráter doente pela preguiça, pela ociosidade, pela desonestidade? Não convém aos filhos de Deus. Outro aspecto que podemos ter como prática nesse texto. Observamos que pais superprotetores que dão tudo aos seus filhos, que não os estimula ao trabalho ainda cedo, embora no Brasil seja um crime o trabalho infantil. Quantos pais ainda cedo, estimulando seus filhos a receber tudo nas mãos,
faz deles, desculpe a expressão, maridos, homens bananas no futuro, que nunca amadurecem, que nunca aprendem a ter responsabilidade e a sustentar, ser provedor da sua própria casa. E quantos maridos, quantos homens vão depois viver à custa de suas mulheres? Coisa mais indigna para o homem. Gente que nunca se acerta com trabalho, com emprego algum. Paulo está dizendo, disse para os Tessalonicenses, aquele que não trabalha, que também não coma. Trabalhe com as próprias mãos, fazendo o que é bom. Que bênção é poder prosperar pelo trabalho de nossas mãos. Deus abençoa, Deus coroa com prosperidade o nosso trabalho. Deus não condena a nossa prosperidade. Que bom poder promover o progresso da nossa nação com o nosso trabalho, proporcionar a outros o benefício de nosso trabalho. Consideremos o bom testemunho cristão como trabalhador, cujo trabalho tem um fim social que glorifica o nosso Deus. Vivemos num país laico, onde há separação entre Estado e religião. Contudo, para o Estado, o trabalho é um bem de ordem econômica juridicamente protegido. E para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o trabalho é um mandamento divino com grandes responsabilidades. Embora separados, Igreja e Estado, há uma responsabilidade de mobilidade da Igreja em cooperação social com o Estado. Sempre foi um mandamento do Senhor que a Igreja seja solidária com os mais pobres, que socorra os irmãos e o próximo, os necessitados, com o fruto do seu trabalho. É mister que, além das orações da Igreja em favor das necessidades do nosso país, dos necessitados, que o crente, a Igreja, seja pronta para socorrer os que sofrem, pronta para acudir os necessitados. O trabalho da Igreja tem um fim social, e o trabalho com fim social da Igreja tem o apoio da Igreja, tem o apoio das Escrituras, o incentivo e o imperativo da Palavra de Deus. No texto de hoje, Paulo nos ensinou a alegrar o Espírito Santo por meio da manifestação de mudança de atitude, mudança de caráter, do apreço ao direito da propriedade dos outros, não furtar, e apreço pelo trabalho de prontidão em fazer o bem ao próximo, socorrendo os necessitados com seus regimentos laborais. Assim, vamos relembrar o texto do apóstolo Paulo, que aqueles que estão em Cristo Jesus, que são novas criaturas, devem despojar das atitudes do velho homem, se revestir das atitudes do novo homem criado segundo Cristo Jesus. E este despojar é não mais furtar. E esse revestir é trabalhar dignamente naquilo que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Seja você próspero, um homem, um servo abençoado de Deus no seu trabalho. Vivemos dias difíceis com essa pandemia, onde milhões de pessoas perderam o seu trabalho. E onde outros têm vivido subempregos, onde outros não têm tido empregos. É tempo de fazer o bem. Aquele que trabalha, trabalhe no que é bom, fazendo com suas próprias mãos. E que Deus te abençoe, que você seja próspero e abençoado, e que sua casa seja suprida com a provisão, a providência de Deus, e através do seu trabalho, e que você tenha o suficiente também para socorrer os necessitados com quem nós convivemos. Olhe ao lado, dê graças a Deus pelo pão de cada dia, dê graças a Deus pelo seu trabalho, e que as obras de suas mãos sejam para a glória de Deus. Continuaremos no próximo estudo sobre a transformação comportamental dos servos de Deus. Vamos orar? Senhor, nós vivemos dias difíceis no Brasil e rogamos a Tua graça sobre esta nação brasileira, sobre Tua Igreja.
Aqueles, Senhor Deus, que estão desempregados, que tem faltado pão. Traz, ó Deus, portas abertas de trabalho a esses irmãos. Aqueles que têm trabalho, ó Deus, que sejam solícitos em repartir com os necessitados. E que haja graça e paz do Senhor sobre tua igreja em todo o tempo. E o Senhor seja honrado e glorificado com a vida e obra daqueles que são seus. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo nosso, com a graça e a paz do nosso Deus. Deus os abençoe.